Pronto. Tudo bem, meus nobres? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, boa madrugada. A hora que você acessar esse vídeo, que seja tudo bem com vocês. Aqui é Robert Lan, professor de língua portuguesa do 8º ano B, né? Américo Souto, Aiquara, Bahia, Brasil. Meus nobres, a gente vai dar continuidade aos estudos. Este é o vídeo 3. Os vídeos 1 e 2 serão vídeos gerais para todo o sistema, não é isso? Todo o colégio. Agora a gente vai dar continuidade, canetas, papéis, pensamento aberto e vamos jogar duro. Meus nobres, houve uma mudança bem radical na disciplina. Antes você estudava com dois professores, um trabalhava gramática e outro trabalhava redação. Houve uma alteração aí no nível nacional e nós temos agora língua portuguesa com um único professor, que trabalha a gramática e também a redação. Então, tudo junto, tudo misturado, fica bem legal para vocês e para a gente também. A gente trabalha de forma bem mais produtiva. Mas vamos lá. Nós temos um canal chamado Gramática Nobre, no qual a gente posta lá vídeos, esclarecimentos, questões, dúvidas, para se estudar um pouco melhor a língua portuguesa. As aulas 1 e 2, vídeos 1 e 2 já estão lá, né? É só acessar e revisar. Nosso canal, por enquanto, tem essa página, sim, Robert Lan, Gramática Nobre. Então, quem puder, se inscreva, compartilhe, deixe comentários e revise as aulas pelo canal também, certo? Este conceito é um dos mais importantes para a gente. 7º ano trabalha, 8º, 9º, em qualquer lugar você vai estudar o que é texto. Cada série com um grau de dificuldade um pouco maior, mas o texto sempre é importante. Aí o professor chega assim, a professora fala assim, gente, faça um texto aí. Então, se você tem um conceito bem legal na mente, fica mais fácil. O que é um texto? É todo enunciado que faz sentido para um determinado grupo em uma determinada situação. Grave 3 palavras. Enunciado, sentido e situação. O enunciado é o que você fala, o que você escreve, independentemente do tamanho. O sentido é a mensagem que passa, é a ideia que passa. E a situação, exemplo, nós estamos aqui agora numa aula gravada para o 8º ano, então a situação é de aula de português para o 8º ano, Américo Souto. Eu posso estar conversando com amigos, com colegas, em outros ambientes, vão ser outras situações. E cada situação a gente fala, se expressa de uma maneira bem diferente. Vocês concordam comigo? Com a galerinha lá, jogando uma bolinha, batendo um papo legal, você tem uma linguagem que é própria daquele momento. Mas se você vai para diante da direção, da coordenação, do prefeito da cidade, você já fala de uma maneira diferente. Por quê? Porque são situações diferentes. Cada situação, uma linguagem diferente. Então vamos rever aqui um assunto que pertence a várias séries, né? 6º ano, 7º ano e 8º, a gente dá uma repescagem boa aí. É o assunto chamado elementos da narrativa. Elementos da narrativa. O slide está aí bem colorido, mas não deixe de anotar. Eu vou tirar o print, colocar no grupo, mas anotem. Bom, o pente é para você lembrar aí, ó, como você narrativa, pente. Personagem, que é aquela pessoa que faz parte da história, de quem eu conto a história. Olha, Alice no País das Maravilhas. Rapaz, aquela personagem, tu viu a Alice como foi enganada pelo chapeleiro? Rapaz, o chapeleiro é... Então, o chapeleiro, né? O chapeleiro maluco, a Alice, o coelho são personagens de uma história, no caso, imaginária. Mas pode ser uma história real. A Dom Pedro chegou no Brasil e trouxe as caravanas e tal. O espaço é onde ocorre a história. Pode ser também real ou imaginário, na casa, no jardim, no palácio. Narrador é quem conta a história. O narrador também é um ser imaginário, que é diferente do autor. O autor é quem escreve a história. O narrador já é uma ideia que ele coloca dentro do texto para contar a história. Quando o narrador é personagem, chamamos de narrador-personagem. Quando o narrador não faz parte da história, exceto ser um elemento da história, ele é narrador-observador.
Tempo é justamente as ações que ocorrem na contagem da história, no contar da história, na verdade. Por que assim o tempo é importante? Porque uma narrativa não acontece fora das histórias, dos fatos narrativos, dos acontecimentos. E o enredo é o resumo de uma história. Você conta um filme como O Ataque. Um Ataque é um filme que passou na Globo no domingo agora, perdão, passou na Record no domingo agora, e contava a história justamente de um dos presidentes dos Estados Unidos que fora sequestrado por guerrilheiros. Bom, e uma das personagens que foi bastante humilhada pelo presidente foi lá e o salvou. Bom, contei de forma bem resumida. Mas um enredo é isso, você contar uma história com poucas palavras. Nosso livro, gente, ó, da geração Alfa, oitavo, né, o livro número 8, que é do oitavo ano, tem, entre outros tantos materiais, um texto de Medeiros e Albuquerque. O texto se intitula assim. E aqui, no caso, eu só fiz um recorte, porque o texto é um pouco maior. Vocês vão ter acesso ao livro e vão lê-lo na íntegra no seu livro. Aqui a gente vai ter só um spoilerzinho. Se eu fosse Sherlock Holmes. Bom, Sherlock Holmes, pesquisem quem é, mas foi um detetive. Os romances de Conan Doyle me deram o desejo de empreender alguma façanha do gênero de Sherlock Holmes. Pareceu-me que deles se concluía que tudo estava em prestar atenção aos fatos mínimos. Destes, por uma série de raciocínios lógicos, era sempre possível chegar até o autor do crime. Quando acabar a leitura do último dos livros de Conan Doyle, recebi a notícia de que meu amigo Alves Calado tinha sido nomeado delegado auxiliar. Como era fã das histórias de detetive. E aí o texto prossegue e vocês vão ter acesso ao livro e vão ter essa leitura fantástica, que é uma leitura instigante porque é um tipo de chamado conto enigmático, que é assunto da próxima aula. Mas vamos ver o seguinte, personagem. Como ele fala aí do Conan Doyle, né, que vai alguém citado, pareceu-me que dele se concluía que quando eu digo pareceu-me, é porque eu também faço parte da história. Então, o narrador aqui também é personagem. E ele fala também que de um Alves Calado, que é uma personagem também que chegou a ser delegado. Então, nós temos o narrador, que é personagem, o Conan Doyle, que é citado na história também, e o Alves Calado, que também é personagem. Então, personagem é quem faz parte da história. Espaço onde ocorre essa história aqui, nesse trecho que a gente está lendo aqui, não há informação de onde passa a história, mas ao ler o texto, vocês vão perceber onde passa a história, se numa casa, se numa cidade, se num país. Narrador, já vimos que o narrador também é personagem, ele fala assim, ó, pareceu-me que um deles se concluía que tudo estava em prestar atenção aos fatos mínimos. Então, assim, pareceu-me, quer dizer, pareceu para mim, eu entendi, eu percebi. Então, eu conto uma história e eu também sou personagem. Então, sou narrador, chamado narrador personagem. Tempo e enredo. O tempo, deram, estava, recebi, tinha, era. Então, o tempo é cronológico, o tempo é passado. Ok. Se nós fôssemos fazer um enredo, que assim, aqui não é tão possível, porque é um fragmento do texto, eu diria que alguém pegou um livro e se inspirou nas histórias de Sherlock Holmes. Então, o que é um enredo? É quando você resume uma história. Gente, anote, revise o vídeo, passe o vídeo mais uma vez e faça anotações. Não perca seu tempo de investimento no seu conhecimento. Fica para a vida toda. Atividades para casa. Vamos tratar de atividades agora no âmbito aí do texto, né? Da produção textual, que é um texto narrativo. Bom, a questão 1 fica ainda para outro momento, quando vocês tiverem o livro, façam logo. Mas tem assim, a leitura do conto confirmou sua hipótese baseada no título? Explique. Então, quando pegar o livro, ler o texto na íntegra, faça a questão 1. Agora, a 2, façam logo. Diz assim, responda a seguir as questões sobre o narrador do conto. Caracteriza esse narrador. Ele é personagem ou observador?
Já comentei sobre isso. Então, revisa o vídeo, releia aquela parte do texto e veja se o narrador conta a história de alguém ou ele também faz parte da história contada. Justifique, olha, narrador é isso, por quê? Narrador é aquilo, por quê? Letra B, releia o trecho a seguir que vocês vão ler. Que palavra indica o foco narrativo? Explique. Como assim o foco narrativo? Se eu disser assim, eu estou contando a história da nossa frequência em 2021, que está sendo profundamente digital. Meus amigos, meus colegas, meu coordenador, minha diretora. Então, eu digo assim, quando eu digo eu também faço parte da história. Essa letra B é um pouco mais difícil, mas com um pouco de exercício e pesquisa e perguntando, vocês vão responder, ok? Vamos ver agora, meus nobres, um pouquinho aqui da parte gramatical. Então, nós vimos o texto, que é um texto narrativo, percebemos que, né, os elementos do texto, vamos ver agora, de um texto narrativo, vamos perceber agora a parte linguística, a parte gramatical nesse texto. Nós temos aqui como assunto de hoje perceber os verbos e o sujeito gramatical. Anote aí, os verbos e o sujeito gramatical. Eu só consigo perceber sujeito numa frase quando eu percebo a existência de verbo. Por exemplo, vamos pegar um termo aí que está em negrito, um termo bem mais fácil. Quer ver? Recebi. Lá embaixo, assim, recebi. Se você fosse conjugar um pronome, eu, tu, ele, nós, vós, eles, qual pronome você teria em mente para colocar assim, recebi, tracinho, recebi? Vamos pensar juntos? Ela recebi, nós recebi, ou seria eu recebi? Isso, eu recebi. Então você entende que o pronome eu, apesar de não estar escrito na frase, seria o quê? O sujeito gramatical do verbo receber. Então, para encontrar o sujeito, eu encontro ele primeiro, eu encontro o verbo. Na sequência aí, ó, recebi a notícia de que meu amigo Alves Calado tinha sido nomeado delegado. Quem é que tinha sido nomeado delegado? Olha a perguntinha. Quem foi nomeado delegado? Alves Calado. Então, aquela palavra, aquela frase, aquela expressão que se acomoda, que se adequa ao verbo, eu vou chamar normalmente de sujeito gramatical. Que pode ser simples, composto, oculto, indeterminado, mas hoje a gente vai tratar apenas de reconhecer o verbo e reconhecer o seu sujeito gramatical. Ok, meus nobres? Então, nesse ponto aqui, a gente finaliza com vocês essa parte de gramática. Na próxima aula, a gente vai revisar esses pontos falados com vocês. Vamos aprofundar com o tipo de texto conto enigmático e ainda um pouco mais sobre sujeito. Na próxima aula, sujeito indeterminado. Bom, sobre o sujeito, tem essa atividade aí que vocês vão ver. Quando receberam o livro, já está lá, direitinho nas páginas sequenciais. Eu vou tirar o print dessa imagem, colocar no grupo e vocês vão fazer a atividade. Na semana que vem, a gente vai discutir e comentar essas atividades. A questão 1 diz assim: releia esse trecho do conto. Se eu fosse Sherlock Holmes. Então, você vai reler esse trecho aí que está destacado e responder a letra A. Observe as formas verbais destacadas nesse trecho. A quem se refere? Por exemplo, diziam. Quem é que diziam? Quem é que venceu? Quem é que esperava? Aí você busca quem é a palavra a qual ele se refere. Não durmam com dúvida. Não entendeu? Olha o grupo do WhatsApp pronto para isso. Letra B. Releia esta frase. A frase que vocês vão ler. Quem faz a ação expressa pelo verbo esperar? Quem é que esperava? A frase está ali, ó. Nananana, e eu esperávamos pacientes. Quem é que esperávamos pacientes? Ao responder as questões acima, indicando a quem as formas verbais se referem, você destacou um dos termos essenciais da oração, o sujeito. Vejam em casa o conceito do que é sujeito, anotem nos seus cadernos e, ó, qualquer dúvida é só chamar. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seu like, deixe seus comentários aqui e no WhatsApp. E a gente se vê semana que vem, se Deus quiser, com língua portuguesa, 8º ano, Colégio Américo Souto. Meus nobres, um abraço, viu? Valeu!
Não deixe de revisar.